Graça e paz, boa noite. Vamos dar início ao culto desta noite. E vamos estar cantando o louvor, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Oh, profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. 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 Glórias sejam dadas a Ele eternamente. Amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele precisa da intervenção de Deus. E esse cântico fala acerca do rio que sai debaixo do trono do Senhor e vem às nossas direções, que é a água que Jesus prometeu àquela mulher à beira daquele poço. Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Águas que purificam, águas que saram, águas que santificam. Nós precisamos da lavagem da água pura. Nós precisamos ser lavados por Jesus. Termos as nossas vidas transformadas por Jesus. Só Jesus pode mudar toda sorte de coisas que porventura nos assombram, que nos prendem e que nos atrapalham. E o rio que sai do trono de Deus possa passar sobre a sua vida e do seu ventre sair fontes de águas vivas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. A
águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Beber na água, beber do próprio Jesus, é ter purificação na nossa vida e sermos dirigidos por Ele, guiados por Ele. É muito bom ter uma vida guiada por Jesus, cuidada por Jesus, amparada, fortalecida por Jesus. Jesus é tudo em nós. Jesus é tudo. Que Ele possa ser seu guia, que Ele possa ser seu amigo e que Ele possa ser o seu protetor.
e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Oh, amados, que nos assiste, que nos acompanha e que ouve as nossas mensagens. Você tem o privilégio de ser amigo de Jesus, obedecer o mandado de Jesus, ser protegido e guardado por Jesus, abençoado do alto da cabeça à planta dos pés. Possa cantar conosco que Jesus também é seu guia, e Jesus também é seu amigo e o seu protetor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei.
mas Deus me dá seu poder, seu amor. Como é bom receber o amor de Jesus. Como é bom ter o poder de Jesus na pessoa do Espírito Santo de Deus, para sermos testemunhas de Deus. Amados de Jesus Cristo, esse cântico que vamos cantar agora fala da nossa esperança que está em Jesus. Porque Jesus é o caminho, porque Jesus é a verdade e porque Jesus é a vida. Eu não sei se o seu coração aperta, se você sente dor lá no seu coração por compaixão das almas, das pessoas que partem desse mundo sem Jesus. E o que me dói mais lá no coração é as pessoas que foram ensinadas desde a infância sobre Jesus, que cresceram na igreja aprendendo de Jesus, desde as mais longínquas classes como Joias de Cristo, Cordeirinhos de Jesus, e que foram aos poucos pegando gosto pelo mundo e amando o mundo e as coisas que há no mundo e deixando Jesus de lado. Quero dizer para você que está decepcionado com Deus e tem prazer nas coisas da carne, desse presente mundo, e a sua esperança acabou. Porque para ter esperança em Jesus é necessário ter Jesus da esperança da sua vida. E não dá para ter as duas coisas. Não dá para andar nos dois caminhos. Não dá para agradar a dois senhores. Trocar o céu, trocar a salvação por besteiras, por prazeres temporários. Você está louco? O diabo cauterizou a sua mente. O que aconteceu com você? Quem que você acha que você é? Onde você espera chegar? O inferno está te esperando. O diabo te venceu. Mas para aquele que tem Cristo, essa esperança permanece para sempre. Porque nós amamos a Jesus, nós confiamos em Jesus e obedecemos a Jesus. Isso arde no nosso coração quando a gente fala dele, canta dele e para ele. Ele é o caminho. Eternamente ele é o caminho. Não há esperança alguma para o mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, é a luz entre espinhos. A esperança é Jesus,
segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é tudo para nós. Oh, Pai querido, obrigado que mais uma vez eu tenho uma oportunidade tão gostosa de estar na Tua presença juntamente com os meus irmãos, te louvando, te exaltando, Pai, glorificando o Teu santo e bendito nome, porque só o Senhor é digno de todo o nosso louvor, honra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque os meus pecados são limpos, perdoados através da cruz, ali onde Jesus derramou todo o seu sangue, Pai Santo, e foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Eu creio numa cruz limpa, não num Jesus crucificado. E ali, muito obrigado, Senhor Deus, por isso, Pai. E eu sei que os meus pecados são perdoados e jogados nas profundezas do mar, e o Senhor não se lembra mais. Obrigado, Senhor Deus, por esses momentos de estar aqui, Senhor Deus, te louvando mesmo imperfeita como sou, com pecado, Senhor Deus, mas com certeza o Senhor Deus aceitou esses louvores com aroma suave até o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tão grande oportunidade. Muito obrigado pelo dom da vida que o Senhor Deus tem nos dado, de estar mais uma vez na tua casa, glorificando o teu santo e bendito nome. Obrigado por tudo, essa oração que faço já, agradecendo, Senhor Deus, pela mensagem que virá de encontro aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ludmila, por certo, pela emoção, não concluiu a frase. Em Cristo crucificado, em crucifixos expostos nas repartições públicas e escolas, que até isso hoje está sendo proibido, mas em um Cristo crucificado que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. É no Cristo vivo, é no Deus de amor, de graça e de salvação que nós cremos, que nós confiamos, que nós esperançamos. Deus te abençoe. As crianças da igreja têm ensaio com a Ludmila. Eu quero pedir que elas a acompanhem. Deus as abençoe nesses ensaios para as vossas apresentações de louvor a Deus. Queridos irmãos e amados em Cristo, 11ª mensagem da série de mensagens é Jesus, o caminho para o céu. Segunda mensagem do subtema, a importância da fé e da obediência a Deus. O texto áureo da nossa série de mensagens é Jesus, o caminho para o céu, está em João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6, que está escrito assim. Vamos todos lermos juntos? Vamos lá, em uníssono? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6.
E a nossa mensagem está embasada em Gênesis capítulo 22, versículo 18. Gênesis capítulo 22, versículo 18. E por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. A minha tradução está em toda a descendência, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Promessa divina, primeiro ponto, que destacamos na manhã deste dia. Agora nós vamos falar da extensão da bênção de Deus prometida a Abraão e a seus descendentes, que é a bênção universal. E em terceiro ponto, desafios extremos, que é o cumprimento da promessa, né? Isso é desafios que nós enfrentamos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo, né? Então, quarta-feira, se aqui estiver, porque eu estou construindo na cidade de Jacupiranga, preparando para construir a nossa congregação lá, um ponto de pregação, uma extensão da nossa igreja na roça, na área rural de Jacupiranga. E já eu tenho um lugar para que eu possa recebê-los, e gostaria muito de que, quando nós fizéssemos a primeira etapa, que é a casa, nem que ela não esteja pronta, rebocada e pintada, mas já com a sala pronta, que os irmãos, ou alguns dos irmãos, possam estar indo comigo lá e com a Ludmila, para passarmos lá pelo menos uns 2 dias. Lá não é paraíso, embora alguns lá dizem que lá é um paraíso. Quero dizer para vocês que não. Já foram mortas jaracuçus, e lá tem borrachudos e pernilongos. E à noite, se não estiver bem vedada a casa, morcegos passam voando muito próximo a você. São silvícolas, não são aqueles que chupam sangue. Mas é assim. Nessa noite de sexta para sábado, eu dormi lá. Caiu uma tempestade muito grande. E eu pude ver assim a grandeza de Deus até nos morcegos. A luz de vela, ele vem. Na luz do celular, não, e nem das lanternas, né? Mas quando eu percebi eles voando por sobre, porque eu não dormi, não de medo, mas para ver e ouvir os sons que me circundam ali, até das palhas, das folhas das jussaras, que são abundantes lá à nossa volta, e poder ver por onde ele estava entrando e por onde ele estava saindo. E para minha surpresa, era por um vão minúsculo que passava debaixo de uma vigota para que ele entrasse onde eu estava. E ele não enxerga, ele é surdo, né? Não, ele não enxerga porque é mudo, mas voa mesmo sendo surdo, porque ele emite sons e tem ali um sonar que responde muito rapidamente e é transferido. Ele não parava a parede para escalar, descer e voar de novo. Do mesmo jeito que entrava voando, saía voando. E assim, uma destreza tão grande de você ouvir o som da asa dele passando sem bater em nada, ora diminuía, ora acelerava. E ali eu pude estar agradecendo a Deus pela sua criação. Como Deus é bom. Que maravilha que é Deus. Aves e ratos voando da noite
em velocidade sem colidir em nada. É Deus que os fez assim. Louvado seja Deus. Um lugar maravilhoso que Deus nos colocou, mas um lugar que precisa de muito revestimento do Espírito Santo de Deus. Um lugar de vidas preciosas, distantes de Deus, que precisam de salvação e de vida eterna. E é com esse intuito que lá nós estamos e gostaríamos de recebê-los em nossa casa e lá na nossa congregação na cidade de Jacupiranga. Será um prazer tê-los conosco lá. Muitas pessoas estão me perguntando, o pastor vai morar lá? E eu digo às pessoas, não, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Eu vou estar lá por um período, e eu não sei quanto tempo de vida tenho ainda sobre a face da terra, mas é mais uma oportunidade que Deus nos dá de irmos além. Agradeci a meu advogado que me aposentou e disse a ele, doutor, muito obrigado. Agora eu posso chegar um pouquinho mais além. Agora eu posso ganhar mais algumas almas, porque esta verba que me entrou me ajuda a ir a Jacupiranga e andar lá nos bananais e conquistar almas. É com esse propósito que nós estamos lá. Não há outro propósito na nossa vida que não seja conquistar almas para Jesus. É muito importante, é muito maravilhoso. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, assim como falamos da mensagem, a importância da fé e da obediência a Deus na bênção universal dada ao servo Abraão há mais de 3.000 anos atrás, ela permanece até hoje e hoje está em Cristo, porque Cristo é a bênção maior do que todas, como falávamos na manhã deste dia, e em Cristo nós somos todos um. E essa mensagem ela é muito importante, e ainda que aqueles fundamentalistas cristãos que creem que a sua denominação é a denominação certa e que fora da sua denominação não tem salvação, eu quero dizer que Jesus é anterior à sua denominação, Jesus é anterior à sua fé, e que Jesus ele salva quem crê nele, onde quer que ele esteja, e muda a vida dessa pessoa, e ele pastoreia essa pessoa, porque é o cabeça da igreja, onde quer que ela esteja. Nunca se esqueça que há um só Salvador e o nome dele é Jesus. Sou batista por convicção, de formação, e sou mais batista do que todos os que estão aqui, porque eu tenho mais tempo na denominação do que todos que aqui estão. Desde os 3 anos de idade, na Avenida 9 de Julho, na cidade de Marília, na primeira Batista, eu estou. E lá conhecia Jesus, e o meu pastor era pastor Salovi Bernardes, a irmã, esposa dele, a irmã Semira, me chamava de Serginho, que era muito peralta, mas ela era uma mulher com um carinho pelas crianças muito grande. E ali eu aprendi com a Silene, com a Cileide, com a Celisa, que eram professoras da Escola Bíblica Dominical, os primeiros passos com Jesus Cristo. Aceitei a Jesus Cristo na campanha Cristo, a Única Esperança, em 1965. Fui batizado em 8 de dezembro de 1965 em um culto matutino na Igreja Batista de Marília, pelo pastor Salovi Bernardo, ou Bernardo. E isso é muito importante, e me lembro das pessoas que estavam comigo, porque nesta época já estávamos na Congregação Batista
na Avenida República, e depois dessa campanha Cristo, a Única Esperança, foi organizada com 146 membros a Segunda Igreja Batista da cidade de Marília. Tive alguns pastores, o primeiro foi o pastor Saluvi, o segundo pastor foi o pastor Aloísio, o terceiro pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, interino da Segunda Igreja Batista de Marília. Depois eu fui ovelha do meu querido pastor Nelson Nunes de Lima. Depois fui à cidade de Bauru, aos 18 anos de idade. Aos 17 e aos 18 já estava lá em Bauru, porque foi dia 18 de dezembro de 1965, 65, a campanha 75, fui para Bauru e lá me filiei à primeira igreja batista da cidade de Bauru, e lá era o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, depois Abdoral Henrique de Araújo, depois Onésimo Nunes de Lima, depois Obed Gomes da Silva, por último, pastor Javan Ferreira. E aqui estou eu, lembrando dos pastores que tive, do caminho que trilhei, do que aprendi, do que cresci. E hoje, pela graça de Deus, pela bondade infinita de Deus, sirvo a Deus como pastor nesta igreja desde o nascimento dela, com 5 pessoas, e estamos aqui, vai indo para 28 anos. Graças a Deus e à igreja. Não tive, não tenho e nunca terei aspiração de ser reconhecido por ninguém, de aspirar uma carreira pastoral de PIBs, de grandes igrejas, mas cresci em um bairro humilde, de pessoas humildes, de rua descalça, de pessoas descalças, e de pessoas simples, de pessoas que falavam errado, e até tinham pregadores que nós às vezes ríamos das suas expressões de falas e de palavras e de trejeitos, mas homens de Deus marcaram a nossa história. Nunca tive aspiração por nada mais do que ser um homem de Deus. Eu gostaria de que todas as pessoas que aqui estão, que me veem, que me ouvem, a terem Jesus Cristo entronizado nas vossas vidas, e mesmo que tenham que abrir mão dos seus sonhos e das regalias que os seus sonhos lhe dão, não tem coisa melhor do que servir a Cristo. Estou na Igreja Batista, sou batista por convicção, temos uma doutrina bíblica maravilhosa, nossa regra de fé única é a Bíblia Sagrada, nós somos uma igreja parlamentar democrática, é uma igreja que é filiada a associações e convenções, mas é uma igreja que tem a liberdade de ações, de ser, de fazer o que quiser dentro dos limites e dos parâmetros da palavra de Deus. Isso é importante ser falado, porque quando nós falamos de Deus, nós não estamos falando da denominação. Nós estamos na denominação que fala de Deus. Deus é acima da denominação. Deus é acima das denominações. A minha igreja não é certa, a sua igreja não é certa. Deus é caminho, Deus é verdade, Deus é vida. Só Jesus Cristo salva. Fique bem claro a todos e até aos contradizentes. Nós cremos em Cristo. Nós somos da Igreja Universal, que não é do Macedo, mas a igreja onde todos os salvos fazem parte, dos que vieram antes de nós, dos que estão conosco e dos que ainda vão chegar, porque Cristo é o cabeça da igreja.
Então, a nossa fé está em Cristo. Sirvo a Deus na denominação, porque creio que eu devo permanecer na vocação em que fui chamado. Não tenho nenhuma pretensão de abrir uma outra denominação, de criar nenhum problema. Falo com o coração, falo com o sentimento, falo com responsabilidade, sabendo do que eu estou falando. Se você prevalecer contra mim, você, por certo, vai dever. Mas, agindo Deus, você não pode me impedir de jeito nenhum. Pode fazer o que você quiser, você pode armar o que você quiser, porque eu te digo uma coisa, você vai perecer, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Prego o Evangelho, vivo o Evangelho, e Deus me conhece antes da fundação do mundo. Quem é você para estar perseguindo da forma como está perseguindo? Que Deus te repreenda no nome de Jesus. Ô, amados de Jesus Cristo, a bênção universal ela é muito importante porque ela é derramada em nós para que seja compartilhada um com os outros. A bênção de Deus é derramada em nós para que compartilhemos esta bênção no amor mútuo, no amor a Deus, no amor para nós, amor próprio, e no amor para com o próximo. Um amor único, um amor que vem de Deus, que está em nós e que passa de nós a outras pessoas e nos traz essa convivência abençoadora, abençoada e harmoniosa. Com respeito, amados de Jesus Cristo, aqui há 28 anos, chegando, nunca me insinuei a irmã nenhuma. Nunca tive conversa torta com irmã nenhuma. Sempre as respeitei como servas de Jesus Cristo, como mulheres santas. E aqui nesta igreja tem uma tradição abençoada de que as irmãs desta igreja são uma bênção, não que os homens não sejam, na vida deste pastor, na vida da minha família. Eu as considero em Cristo como santas, como servas de Jesus. O único interesse que nós temos com as senhoras é de respeitá-las, de considerá-las e de amá-las em Cristo, porque nós fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. Somos irmãos. Isto é muito precioso. Eu convivi com irmãs abençoadoras a vida inteira dentro de igreja. E sempre foi assim. Porque a Bíblia nos diz para considerarmos uns aos outros superiores a nós mesmos. Nós somos corpo. Cristo é o cabeça. E neste corpo bem ajustado, onde Cristo é o cabeça, o amor que impera é o ágape, não é o ego. Igreja não é lugar de outras coisas. Igreja é um lugar de adorar, de louvar, de glorificar, de bendizer ao Senhor com vidas santas, com vidas retas, com vidas justas. Devemos amar, e esse amor não é eros, não é o amor da atração física, não é o amor da conjunção carnal, é o amor em Cristo. Se você olha as nossas irmãs desta forma e desta maneira,
Eu vou dizer uma coisa para você: Cristo não está em você. Você, minha irmã, olha para os irmãos desta maneira, você precisa se converter. Você precisa receber a Jesus Cristo e aprender que o amor que Cristo fala não é o amor que o mundo fala. É o amor puro, é o amor sacrificial, é o amor de dar a sua vida em favor do outro, de considerar, de respeitar e de abençoar. Igreja é lugar de comunhão com Cristo e em santidade com os nossos irmãos. Um lugar de respeito. Se você não tem, se converta no nome de Jesus. Eu já vi muitos que confundiram estas estações e que já estão mortos há muito tempo. Até pastores. Eu tenho aqui, antes do interino e Isaltino, o primeiro pastor da segunda igreja batista de Marília, pastor Aloísio, que confundiu as estações. Nem sei se está no ministério mais, porque isso é muito lá atrás. É muito longe, isso é 67, 68. E outros pastores que entraram por este caminho e todos caíram. Dentro do Evangelho, são 3 barras distintas para o homem de Deus se precaver. 3 barras. Barra de saia, barra de ouro e barra de tribunal. Não se cai homem de Deus que não seja nessas 3 barras. Você caiu em uma delas, se arrependa, volte para Jesus, vai pagar o que fez, porque você plantou, e nada fica encoberto, que não seja descoberto, nada fica impune, e ainda que haja perdão da igreja, perdão social, perdão de Deus, você vai pagar pelo que você fez. Igreja não é lugar de safadeza. Igreja não é lugar de pilantragem. Igreja é lugar de homens que têm consciência de que são perdidos e que precisam de vida eterna. Então, a consideração aqui é o amor mútuo dentro dos parâmetros cristãos. Então, uma unidade. E essa unidade, ela é um corpo. E este corpo é o pertencimento mútuo dentro da descendência de Abraão, do qual fazemos parte. Então, quando nós tratamos dessas coisas, você pode falar, mas o pastor fala uma coisa, depois fala outra. O que o pastor está querendo dizer? Estou querendo dizer que isso aqui é uma igreja. Eu estou querendo dizer que nós estamos dentro dessa bênção. E dessa bênção nós temos Jesus. E que dessa bênção os nossos pecados passados, presentes e futuros foram perdoados. Nós temos Jesus, nós somos de Jesus, somos amigos de Jesus, somos obedientes a Jesus. Então, amados de Jesus Cristo, essa promessa de que todas as nações da terra serão abençoadas através da sua descendência é uma profecia muito significativa, interpretada como uma referência a Jesus Cristo. A bênção é Jesus. Porque Jesus é da descendência de Abraão. E em Cristo, somos todos um. Pode olhar para o seu irmão da direita e dizer, em Cristo, somos todos um. Vire do outro lado e diga, em Cristo, somos todos um. Nós somos um em Cristo. Nós temos Cristo lá na nossa vida, que é maior, que é maior, que é Senhor, e que nos trouxe essa maravilha de sermos semelhantes, mas não parentes, mas como somos filiação em Deus, nós somos irmãos. E tudo o que passa disso é incesto.
E na biologia, o incesto traz transtornos físicos terríveis. Atos, capítulo 3, de 22 a 26, mas vamos destacar o 25. Pois Moisés disse: o Senhor, o seu Deus, levantará entre os seus próprios irmãos, da descendência de Abraão, um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta, que é Jesus, será eliminado do meio do povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês em suas maldades. Então, a conversão trouxe transformação de vida. A bênção, o resultado da bênção é a bênção de Deus. Deus que é Jesus, que se fez carne e que habitou entre nós. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. As promessas foram feitas a Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você que não se ligou ainda. Nós desfrutamos dessa promessa. Foram feitas a Abraão, nós estamos debaixo desta promessa. Nós pertencemos a esta bênção. Nós somos filiação. Nós somos herança daquilo que Deus prometeu a Abraão. Mesmo que Abraão nunca nos tenha conhecido. Mas a obediência dele, a comunhão dele com Deus, a vida dele com Deus, a obediência dele a Deus, chegou até você por intermédio de Jesus Cristo. Aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Amados de Jesus Cristo, isso é muito precioso. Eu não sei se você já parou para você pertencer. Você viu denominação aí? Você viu atos e costumes aí? É a graça de Deus manifesta a nós. E essa graça não está, e faz parte da nossa igreja, do nosso estatuto e do regulamento interno. Isso é de Deus. É presente de Deus. E nós recebemos de Deus. Não está na igreja, não está dentro lá daquela reza do credo, eu creio em Jesus e na santa igreja. Que santa nada! Eu creio em Deus e estou lá na igreja. E proclamo Cristo, para que as pessoas possam vir a Cristo e desfrutarem desse amor de Cristo em união, dessa filiação em Cristo e amar um ao outro, sem interesse, sem desejos, sem lascívia. Amor verdadeiro. Porque Jesus Cristo morreu com amor verdadeiro, porque Ele é amor. E o amor dele é com consideração, é com misericórdia. O amor dele é para transformar, é para salvar, é para purificar, é para curar, é para dar vida eterna. E é isso que deve estar no nosso coração. Amados de Jesus Cristo, nós vimos aí em 3:25 de Atos que nós somos filhos dos profetas e da aliança que Deus fez aos nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas. Diga, eu sou bendito.
O que isso quer dizer? Eu sou abençoado. Por quem eu sou abençoado? Pelo Deus de Abraão. Eu sou abençoado por aquele mesmo que abençoou Abraão. Por que eu sou abençoado como foi Abraão? Tinha a mesma fé que Abraão tinha em Deus, eu tenho. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não veem. Nós somos abençoados. E não é não é nenhuma bajulação. É chamar você, Davi, de abençoado. Ao nos dirigirmos uns aos outros, nós deveríamos nos dirigir assim: ô irmão abençoado, ô irmã abençoada, porque nós temos toda a sorte de bênção. Quando Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo: eu sou abençoado. Eu sou tão abençoado que eu abri mão da minha própria vida. Eu sou tão abençoado que eu amo tanto a Jesus, que eu confio tanto em Jesus, que eu vou deixar Jesus cuidar de mim. Vou deixar Jesus dirigir a minha vida. Aí tem aquele que diz: não vai trabalhar não, para ver o que acontece. Crente não é vagabundo. Crente é trabalhador. Crente trabalha. Crente não vive às custas de ninguém. Crente trabalha. Gálatas 3:16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, é a tua descendência. Cristo. Nós temos Cristo, que é a maior de todas as promessas. E em Cristo recebemos salvo-conduto. Em Cristo recebemos a salvação. Quando me falaram na sexta-feira acerca desse tornado que estaria passando pelo Brasil, disse: olha, o senhor vai lá, vai dormir sozinho lá, pode ser que o senhor passe mal lá e morra. Pode ser que o tornado passe lá. Eu disse: se me der falta de ar lá e eu morrer lá, vai me dar falta de ar aqui, eu vou morrer aqui. Se o tornado passar lá, ele vai passar aqui. Olha, tem médico que está no hospital e dá falta de ar e ele morre. Eu estou preparado para morrer. E a senhora? Quando nós temos Jesus Cristo, nós temos segurança. Quando nós temos Jesus, nós temos confiança. Quando nós temos Jesus, nós não temos medo do que possa nos fazer o homem. E a Bíblia diz que a gente só deve temer a Deus, que depois de matar o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O conhecimento de Deus. Nós devemos conhecer, crer e esperançar em Deus. E vivermos em santidade, como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amados de Jesus Cristo, como é bom pertencer a Jesus Cristo. Como é bom estar em Jesus Cristo. Hoje cedo falava acerca de pessoas, de personagens que ao longo da vida vem falando para este homem aqui: que oração é aquela? Que oração é esta? O que aconteceu, o que o Senhor disse, o que o Senhor falou, o que o Senhor fez, não foi o Deus que eu sirvo, que está em mim, que realizou. E eu tive o privilégio de ser o cano que leva a água. Nós possamos estar em Cristo e Cristo possa estar em nós, que nós possamos abençoar, que nós possamos alcançar vidas, conquistar para Jesus, não como um Dom Juan, não como um conquistador barato, não como um predador, não como um salafrário, mas como um servo de Jesus Cristo, que ama, que respeita, que considera, que tem o desejo de abençoar. Porque nós somos, no latim é benedictus, que é benditos, né? Benditos de Deus, santos de Deus.
irrepreensíveis, imaculados diante de Deus. Amado Jesus Cristo, essa bênção é bênção aos santos. Essa bênção é a bênção da descendência. Essa bênção é a bênção da abrangência. Um santo conquistando um perdido para se tornar santo, porque santo é aquele que nos chamou. Por isso, a gente deve purificar os nossos lábios, por isso que nós devemos purificar os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, porque nós somos morada do Espírito, somos templo do Espírito Santo. Nós somos benditos. Você pode dizer, eu sou bendito. Vamos lá? Nós somos benditos. Se você não é de Jesus, você é um maldito. Você pode ir lá em 28 de Deuteronômio, pode ler a segunda parte. E você vai ver as maldições que estão reservadas para você que não está na bênção. É bom estar na bênção, porque na bênção você recebe benefícios de Deus. Eu não vou servir a Deus por receber benefícios de Deus, e eu vou... Não, eu vou estar em Deus porque Ele é santo, porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele me ofereceu Jesus, que me proporcionou vida eterna, e por gratidão eu sirvo, obedeço ao seu mandado, à sua voz. Lembra que no início eu falei sobre o livro de Billy Graham, Tempestade à Vista? Tem coisas que vão acontecer aqui dentro da igreja ainda, e que vai escandalizar a uns, mas permaneça firme em Deus. Olhe para Jesus e cuide para que você não caia. A palavra de Deus diz, olha aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vamos permanecer firmes e inabaláveis em Cristo. Este é um lugar de santos. Esta é uma igreja de comunhão com os santos. O interesse é só edificar uns aos outros em amor. Não há outro interesse neste lugar. Dá para entender isso? Eu creio que o aviso cessa hoje. Ou muda o rumo, ou a bomba vai cair no seu colo. Quem me avisa, meu amigo, é você aí que está me assistindo. Endireite o seu caminho. Ande fielmente diante de Deus, porque você será abençoado. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, seja qual for a situação e a condição, Deus está com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Dá para entender? Quando nós estamos falando acerca das bênçãos, falamos da promessa divina, da bênção universal e da importância da fé e da obediência a Deus. É importante essas coisas. Se não as fosse, eu não vos falaria. Mas se vos falo, falo por respeito, falo com amor, não em tom de ameaça, não em vingança, mas para que o desavisado seja avisado e entre nos trilhos e volte à condição do primeiro amor. Porque tudo o que o homem fizer, vírgula, isso também se fará. Você é um abençoado, você vai trocar a bênção de Deus pela bênção do mundo? Você vai trocar os prazeres de Deus com os prazeres do mundo? Você vai trocar a verdade de Deus com a verdade do mundo? Ou você deve estar com algum problema mental? Ou o diabo entrou em você como entrou em Judas? Mas clame o sangue de Jesus Cristo.
Fique falando dioturnamente: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. Eu duvido que no seu corpo o capeta fique, ou se ele vai usar o seu corpo. Você pertence a Jesus. A sua vida pertence a Jesus. E é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele, porque os escândalos vierem. É melhor que nem tivesse nascido. Um aborto seria melhor do que ele. Nós somos abençoados. Repita mais uma vez comigo: eu sou abençoado por Deus. Isso é importante. E a bênção ela não vê no número de dinheiro que você tem, ou nas coisas que você conquista, tá? Isso é bençãozinha. Você morre, o dinheiro fica. Você morre, a casa fica. Você morre toda... E aí que a bênção é depois da morte. Você vai chegar diante de Deus. E Deus não usa a real. Deus não usa dólar. É a sua vida. Não chegue diante de Deus de mãos vazias. Chegue diante de Deus e apresente vidas para Jesus. Quem ganha almas, sábio é. Dá para entender? Você é um abençoado, que está no meio de pessoas abençoadas, do Deus abençoador. Então nós somos um corpo em Cristo. E em Cristo somos todos um. E tem um cântico que nós cantávamos na década de 70 e 80, já no início: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e junto, lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. É pelo sangue no Calvário. É aquele sangue que Ele derramou por nós. Você é precioso. Meu interesse para com você e o seu interesse para comigo deve ser do amor de Cristo, e partilharmos disso, e abençoados e abençoadores. Dentro desta bênção, lá em Abraão, está em uma única pessoa, que é Cristo, que está em nós, e nós nele, nós abençoarmos todos aqueles que estão à nossa volta. Eu quero abençoar mais. Eu quero conquistar mais almas para Jesus. Eu quero estar mais pronto a ouvir e a obedecer, porque outras pessoas, através do Cristo que está em mim, receberão perdão para os seus pecados e salvação em Jesus Cristo, e serão uma bênção. Deu para entender? Vamos orar? Pai, foi mais uma oportunidade dada a nós. O Senhor Deus é o Deus da oportunidade. O Senhor Deus é o Deus do amor, da graça, da misericórdia, do favor e do perdão. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, ele nos purifica de todo pecado. E, Senhor Deus, nós somos homens, nós somos falhos, mas nós clamamos pelo perdão, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós te pedimos auxílio e ajuda e direção, consciência, razão, temor e tremor, para não nos afastarmos de ti, nem do teu caminho. Porque o teu servo, o teu filho, o meu Senhor disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o meu Pai que mas deu é maior do que eu. Obrigado por nos segurar firmes. Nós lhe pertencemos por direito de criação e por direito de redenção. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Bendito
é o Santo Espírito de Deus que habita em nós. Benditos somos nós que temos Deus, é Jesus e o Espírito Santo, e fazemos parte do teu corpo. Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Tenham todos vocês uma boa noite e que Deus nos abençoe em uma semana de paz, de saúde e de prosperidade espiritual. Deus abençoe a todos com uma oração silenciosa. Estamos despedidos. Deus os abençoe.